Eu lembrei agora, pastor, com os jovens também me ajudando aqui a entrevistar, e eu lembrei de Sansão, né? Porque mesmo tendo a promessa de Deus, escolhido por Deus, mas vivia essa vida de agente duplo, até que Deus cobra, as consequências sempre vêm, né? Com certeza. Ele não teve uma postura de integridade diante de tudo aquilo que Deus tinha reservado para ele, né? Toda aquela característica, aquelas qualidades que Deus tinha reservado para ele. Desde o ventre da sua mãe, ele havia sido escolhido por Deus, de ser um homem que ia representá-lo diante ali do seu povo, e desprezou, né? Desprezou a presença de Deus, desprezou o que Deus tinha na vida dele, teve essa vida dupla e veio a sofrer as consequências que foram de encontro até a sua própria vida. Claro, no último momento, no último instante, nos últimos segundos, nós vemos ele se arrependendo, Deus recobrando a sua força e ele destruindo aqueles filisteus. Mas da sua morte, a Bíblia deixa bem claro, né? Ele matou mais filisteus na sua morte do que na sua vida, quando ele lutava, mas teve aquela consequência desastrosa para a sua vida, infelizmente. Irmão Miqueias, e você de casa, né? Minha menina tem 5 anos, ela cantou um hino de Sansão, que Sansão era fortão, mas a mente do tamanho de um caroço de feijão, né? Mas é isso, você vai diminuindo espiritualmente, você não vai raciocinando quando você só pensa para fora, para o mundo, para as coisas do mundo. Sansão foi ficando raquítico espiritualmente, né? Porque ele foi se apegando às coisas lá fora, embora ele tivesse ensinamentos dentro de casa, né? Quantas vezes seus pais, irmão Miqueias, disseram, não tem jovem aqui na nossa tribo, mas ele persistiu em desobedecer, né? Esse Sansão, ele se deixou levar por aquilo que a Bíblia vai chamar de concupiscência, né? Que são os desejos desordenados, né? Quando se dá mais vazão àquilo que a sua carne deseja para si, ao invés do que aquilo que Deus lhe disse. As consequências foram drásticas, como o pastor bem citou, ao ponto de ele ter o seu fim drástico por causa de uma escolha, por não ter sido autêntico com o voto que Deus havia estabelecido para que ele viesse a viver, né? Porque nós sabemos que Sansão era um nazireu de Deus. Sim. E a gente vai ver durante toda a sua vida ele sempre quebrando os princípios que Deus estabeleceu, mas Deus sempre usava de misericórdia com ele e recobrava-lhe a força, mas chegou um momento que foi tão grave aquilo que ele fez que a palavra de Deus vai dizer que ele se viu preso pelos inimigos e aquele homem que foi chamado para ser libertador agora estava cego, preso, e a Bíblia diz que levaram-no para uma festa para ser motivo de escárnio dos inimigos do povo de Deus. Tudo isso por conta do desprezar aquilo que Deus lhe disse e por não levar em consideração, né, a vocação que Deus havia posto para ele e viver de acordo com aquilo que Deus já havia pré-estabelecido. E esse exemplo fica para nós também, jovens da casa de Deus, todo crente de forma geral, né? Para que a gente não despreze o investimento que Deus colocou por sobre as nossas vidas.